Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo aqui junto para repensarmos nossas vidas diante de Deus. Entendemos que Deus não busca a nossa religiosidade, mas sim que nós possamos ofertar nosso coração como Cristo, nossa vida como Cristo, para entendermos que o nosso papel é revelar o nosso Deus ao mundo, o nosso Deus e o nosso Pai. Assim como Cristo, nós fomos enviados para revelar o Pai ao mundo. Como revelamos o Pai ao mundo? Isso é que nós precisamos entender e repensar em nossas vidas. Por isso, se você tem ouvido essas reflexões e tem gostado, curta. Se você acha que isso é importante, que possa alcançar corações e levá-los a repensar suas vidas diante de Deus, compartilhe com as pessoas. Isso é importante porque assim mais e mais pessoas vão poder ouvir, compartilhar e entender da vontade de Deus. O propósito é conhecermos, compreendermos e revelarmos o reino ao mundo. E a gente precisa compartilhar isso. Por isso tenho feito isso de maneira que haja uma transmissão de conhecimento, uma transmissão de entendimento e um repensar das nossas vidas diante do Pai. Por isso, o que significa? O que significa viver a vontade de Deus? E quando não vivemos essa vontade, quando não fazemos essa vontade? Como filhos, nós precisamos compreender que o propósito da nossa vida é vivermos segundo essa vontade e fazermos essa vontade. Jesus, contando isso lá em Mateus 25, ele fala acerca dos sinais dos tempos e diz que quando ele vier, ele vai reunir todos e separará uns para a direita e outros para a esquerda. Os da direita ele chamará e falará: vinde benditos de meu Pai, e os segundos ele os enviará para o inferno, separará. O que fará com que essas pessoas vão para o inferno? Porque ele quer? Não, não é. Muito pelo contrário, todo o seu ensino traduz o oposto disso, que aos religiosos ele quer ensinar e falar da vontade do Pai para que cada um possa repensar. Por isso lá em Mateus 25, do 41 ao 46, podemos dizer a esses que estavam à sua esquerda: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para homens, foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixasses de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixasses de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quando a gente pensa acerca do reino de Deus, muitas vezes nós pensamos no aspecto religioso. Nós pensamos no aspecto de ir a um local público, fazer o nosso culto, prestar o nosso serviço, cantar a Deus. No fundo, é prestar um elogio a Deus, achando que Ele irá se agradar disso. Por se agradar disso, Ele irá fazer a nossa vontade. Que isso traduz o reino de Deus? Não, isso traduz religiosidade. Quando fazemos regras, impomos regras de aparência e dizemos para as pessoas que elas devem obedecer, ou se nós mesmos vivemos segundo essas regras, isso é da vontade de Deus? Não, isso é coisa de homem. Qualquer coisa relacionada à aparência ou à busca dos interesses próprios, ou pensar em salvar-se a si mesmo, ou achar que Deus existe para nos salvar e nos livrar das enrascadas, nós estamos equivocados. Nós estamos vivendo, de fato, uma religiosidade. E isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é viver o reino de Deus? O que é viver e fazer a vontade de Deus? É entendermos que
Assim como Cristo nós devemos ser neste mundo. Assim como Ele fez, nós devemos fazer. O que Cristo fez? Ele se reunia, ouvia a palavra, porque ele ia à sinagoga. Ele ensinava, ele ensinava sobre a vontade de Deus, falava das Escrituras. Mas o que ele fazia? Ele assistia as pessoas em suas necessidades, curou enfermos. E o que nós temos feito? Nós nem visitamos as pessoas. Nós nem socorremos as pessoas. Muitas vezes não socorremos nem aqueles que estão próximos de nós. Nós deixamos de assistir aqueles que precisam. Nós não visitamos os órfãos e as viúvas. Nós não prestamos socorro para o amigo. Nós nos fechamos em nós mesmos, achando que como nós devem as pessoas fazer o mesmo, se cuidar, se preservar e salvar a si mesmo. Isso é reino de Deus? Não. Por mais religioso que a gente seja, por mais que a gente vá aos serviços, ao culto, por mais que a gente realize liturgias de culto, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Deus se agrada disso? Claro. Ver a família reunida, sem chama de dúvida. Quando entendemos que nos reunimos para encontrar a família, quando entendemos que fazemos parte dessa família, que somos membros do corpo, responsáveis uns pelos outros, que temos que cuidar uns dos outros, que temos que ofertar as nossas vidas em favor uns dos outros para que possam crescer, amadurecer e conhecer o Pai, conhecer da sua vontade. Isto é viver o reino de Deus. Não é achar que eu devo fazer isso, mas isso outro não é importante. Jesus falou acerca de socorrer, de ajudar, de suprir as necessidades, de acolher quem precisa. Nós precisamos compreender essas coisas. Viver o reino de Deus é viver segundo estes aspectos. Isto é revelar Deus, isso é manifestar a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a vida de Deus às pessoas. Por que temos que ser pacientes? Porque isso faz parte da natureza divina e Ele derramou abundantemente por meio do Espírito isso em nossas vidas. E assim é o amor, é a graça, é a longanimidade, a mansidão. É a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, independente do que estejamos passando. Viver o reino de Deus é vivermos como Cristo neste mundo. É entendermos que fomos chamados para sermos expressão dele. Deus fez a obra em nossas vidas e que nós temos que santificar o procedimento para revelar o Cristo que ele fez em nós. A nova criatura, o novo ser, que tem o propósito de revelar o Pai ao mundo. Não é para vivermos na carne, no pensamento humano, na busca dos interesses próprios, fazendo do próprio ventre o próprio Deus. Mas estamos aqui para nos ofertarmos em favor das pessoas, ofertarmos nossas vidas a Deus. Que a gente possa entender isso, que possamos compreender a vontade do Pai e viver segundo essa vontade. Que a gente possa nos colocar diante dele como uma oferta em favor das pessoas, para que todos possam conhecer o Pai e assim conhecer a sua salvação, conhecendo da sua graça e misericórdia. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.